Olá, queridos. Boa tarde. Prazer estar aqui novamente nesta live que vamos conversar hoje sobre a verdadeira religião, como combinamos na última quarta-feira. Estamos dando um tempinho até que mais pessoas entrem. Já estamos um pouquinho atrasados, mas já estamos no ar. João Santana já está conosco, muito bem-vindo, João. Prazer poder falar com você novamente. João está conosco. Ana Ferezini está conosco. Bem-vinda, Ana. Muito bom ter você aqui conosco novamente. Gabriel está conosco, Arlete. Nossos amigos estão chegando para a nossa reunião, não é? Muito bem, queridos. Enquanto os demais vão se aproximando, vamos falar um pouquinho sobre as coisas que estamos debatendo nesses dias. Semana passada, na quarta-feira, estávamos conversando sobre a verdadeira religião. Estávamos falando de 3 fatores básicos que ligam a humanidade no seu espírito, na sua alma, na sua forma de pensar e de ser, sobre religião. Nesses 3 fatores estão a culpa, uma insegurança com relação a o que pode ter causado essa separação em relação ao que é divino. Nós encontramos também uma sensação de dúvida de como é o relacionamento do ser humano com o seu Criador, de onde viemos, para onde iremos. Essa é uma dúvida que está em toda a humanidade. Não é necessário que se seja um cientista para pensar nesse elemento da vida, não é? As pessoas pensam nisso naturalmente, as pessoas questionam isso naturalmente, e às vezes muito jovens, até começando a entrar na vida, já questionam este tipo de coisa. E um terceiro aspecto importante que nós devemos levar em consideração quando falamos da questão religiosa é o aspecto ético. Existe uma ética no coração humano, no pensamento humano, que nos faz entender que precisamos preservar alguns comportamentos, cuidar de algumas posturas em relação ao próximo, para que tenhamos um mínimo de condições de manter a vida, não é verdade? Olha só, todos nós entendemos, por exemplo, que não estamos livres para matar, na verdade para assassinar, como a Bíblia ensina. A verdadeira tradução, ou a tradução correta do mandamento bíblico, não matarás, seria melhor não assassinarás. Até porque nós encontramos na Bíblia a pena de morte como um fator social, como uma lei. Então havia uma autoridade constituída para julgar com a possibilidade de condenação à morte. O matar pode ser necessário. O matar para a defesa própria é um elemento que está previsto na Bíblia. O que nós não devemos é assassinar. Isso é o que a Bíblia está nos mandando fazer. Não devemos assassinar o próximo. O apedrejamento era uma legislação, às vezes, necessária por uma questão de segurança nacional, por uma questão de manutenção do bem-estar do conjunto da sociedade diante de algumas pessoas que talvez não fossem capazes, por sua teimosia, por sua rebelião, por sua maldade, de se comportar minimamente de maneira socialmente útil e minimamente segura para todos. Por isso havia então a pena de morte, sim, como há ainda em alguns lugares, e o apedrejamento era uma dessas previsões. Mas nós sabemos que não podemos conviver numa sociedade onde o ser humano pudesse ter a liberdade de fazer o que quer, entre estas coisas, assassinar o seu próximo injustamente. Imaginem vocês, considerando todo o potencial de maldade humana, considerando todas as coisas que o ser humano é capaz
de fazer na sua própria alma, pela sua própria vontade, o seu egoísmo, a sua inveja, o seu orgulho, a sua ganância, a sua dificuldade de dividir e até os seus medos. Imaginem uma sociedade onde tudo isso estivesse presente em todos os habitantes desta sociedade, uma tribo, não é? Uma cidade onde o ser humano é e fosse o que sempre foi. O que é o ser humano? O ser humano é inveja, o ser humano é orgulho, o ser humano é vaidade, o ser humano é ganância, o ser humano é insegurança. E se nós considerarmos tudo isso e colocarmos tudo isso num lugar só e tirarmos a ética, tirarmos das pessoas o mínimo de legislação que dê limites, né, que estabeleça, que imponha limites para as relações humanas, imaginem vocês como seria a vida neste lugar onde todas as pessoas, tendo vontades, invejas, ambições, ganâncias e até seus próprios temores, passassem a lutar por uma coisa que não fosse suficiente para todos. Onde o mais forte pudesse tomar do mais fraco aquilo que a sua ganância, a sua inveja o impulsionasse a tomar, e não houvesse uma lei que pusesse limites a essas escolhas. Nós teríamos uma sociedade de caos. Então, mesmo que se provasse a inexistência de Deus, o que é uma impossibilidade, assim como também provar a sua existência é uma impossibilidade, não podemos provar que Deus exista ou que Deus não exista, ainda assim o ser humano se vê diante da necessidade de seguir princípios, leis, seguir determinações éticas, uma ética de relacionamento social que coloque um limite para as liberdades humanas quanto podem tender para o excesso de maldade. Percebam então que é impossível viver sem uma ética mínima que conduza as relações humanas. Este fator é um fator de equilíbrio que já está na consciência humana. Toda a sociedade tem a necessidade de criar regras que ponham limites aos seus comportamentos e tornem a vida possível ao seu próximo. Nós não precisamos explicar muito, nós não precisamos fazer muito. Todo tipo de sociedade que já se descobriu na Terra, na história da humanidade, tem seu código de ética comportamental. Então nós estamos aí diante de 3 elementos que nós já mencionamos na nossa live de quarta-feira. Existe a culpa universal, por alguma coisa que deu errado e nos colocou numa situação de isolamento, de distanciamento em relação a um ser divino, que nem todos entendem. Será uma energia, será uma força, está no sol, está nos elementos, ou é uma pessoa? As pessoas vivem fazendo esse questionamento porque se sentem culpadas de algo que as afastou dessa fonte. E se sentem culpadas até mesmo porque sabem que pelo juízo da morte que nos atingirá a todos, teremos provavelmente que dar uma satisfação a este ser depois desta vida. O segundo elemento que nós debatemos foi o elemento da culpa, da vergonha de si mesmo e necessitar esconder-se de toda a luz que possa trazer para fora o conhecimento do seu comportamento que o distancie daquilo que as pessoas em geral à sua volta admitem como verdadeiro e como correto. Então nós temos a culpa, temos a vergonha, que nos coloca em conflito não só com o Criador, mas com o próximo, com o juízo do próximo, e temos a ética social universal que está no coração de todo ser humano. Esses 3 elementos impulsionam o ser humano na direção do comportamento religioso. Ou seja, o fazem propor regras, o fazem propor comportamentos minimamente aceitáveis perante a sociedade. Então aí o ser humano em si começa a criar seus próprios sentimentos, deduções, com as suas experiências começa a desenvolver suas teorias, e alguns aí passam a partir de um determinado instante a criar códigos de fé, códigos de religião, tentando responder a essas 3 ansiedades humanas. A Bíblia nos apresenta, por exemplo, os 10 mandamentos, que nós julgamos seja necessário cumprir para estar correto perante a divindade. Julgamos que devemos cumprir os 10 mandamentos para ser aceitos por Deus.
julgamos que devemos cumprir os 10 mandamentos para sermos salvos, usando uma palavra mais religiosa ou mais cristã. Pois bem, olha que interessante. Os 10 mandamentos contêm duas partes. Duas partes. Uma delas, com 4 dos 10 mandamentos, diz respeito à relação do ser humano com a divindade. Não tomar o nome do seu Deus em vão, não dar falso, não fazer para si imagens, guardar o sábado do culto, ou o dia do culto, não importa qual seja. Enfim, 4 dos mandamentos dizem respeito à relação do ser humano com a divindade. Os outros 6 mandamentos dizem respeito à relação do ser humano com a sua sociedade, com o seu próximo. Ali nós temos: não assassinarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás aquilo que é do teu próximo, não adulterarás e assim por diante. Olha só que interessante. 60% do esforço do relacionamento humano com o universo à sua volta, que implica no ser humano, o seu próximo, ou na divindade, igual, semelhante a ele mesmo, 60% diz respeito a como nós devemos nos relacionar no aspecto ético. Estou dizendo tudo isso para você introdutoriamente e até fazendo uma pequena revisão, para situar você diante do fato de que, mesmo que tentemos nos desvencilhar de uma divindade, também temos dentro de nós uma tendência natural a entender a necessidade de uma ética que nos impõe os limites semelhantes aos mandamentos que estão na Bíblia. E esse limite é ético, esses mandamentos são éticos, são mandamentos de relacionamento. Então sempre estaremos diante deste dilema entre uma divindade que nos impõe algumas coisas na nossa relação com Ele mesmo e na nossa relação com as pessoas à nossa volta, para que a vida seja possível, ou se abandonamos a ideia de uma divindade, estaremos diante de uma necessidade ética, social, que torne a vida possível. E a continuidade da existência humana é um fato que se possa conquistar. Vejam só como a religião se mistura muito à natureza humana, às ambições humanas, às necessidades do ser humano, muito mais necessidades afetivas, emocionais, espirituais, psicológicas, sociais, que simplesmente materiais das coisas. As coisas estão aí, não é? Elas nascem, elas brotam, se as coisas dão erradas aqui, elas dão certas em outro lugar, mas as coisas espirituais, ou emocionais, ou psicológicas, não são tão simples assim. As relações humanas não se resolvem com coisas que nascem naturalmente, não é? Então tudo isso para nos situar na necessidade básica que o ser humano tem das respostas religiosas na sua existência. Disse também na outra live que na história da humanidade nós não encontramos nenhuma tribo, nenhuma civilização ao longo de tantos 10 mil anos, talvez um pouco mais, de que nós temos de registros materiais da existência humana inteligente sobre a Terra. Nós temos na arqueologia provas de que o ser humano tem pelo menos 10 mil, pouco mais de 10 mil anos de ação sobre a Terra. Ação inteligente. Desenvolvimento de ferramentas, da escrita, da inteligência, da fabricação de instrumentos para a agricultura, do pastoreio organizado, enfim. Nós temos aí uma vida inteligente sobre a Terra com aproximadamente 10 anos. Pois bem, queridos, desde então nós temos os registros religiosos. Não importa onde você vá, não importa de que tribo você seja, não importa de que população e que lugar da Terra você investigue, faça uma pesquisa arqueológica, uma pesquisa científica, você vai descobrir esses fatores. A religião é um fator importante em todas as civilizações. E todas essas religiões estão codificadas, estão escritas, estão registradas, estão de alguma forma identificáveis, seja por desenhos, por textos, por símbolos, por artifícios na fabricação de imagens. Porém, todo ser humano tem a consciência de que essa divindade é um ser superior, invisível e intocável, materialmente falando. Muito bem. Aqui estamos já numa introdução prolongada, mas necessária para que você consiga ter a direção da sua mente focada naquilo que nós queremos alcançar. Estamos aqui debatendo sobre qual seria a verdadeira religião,
e queremos que você participe conosco destes debates e destas lives, escrevendo as suas questões, as suas perguntas. E nós temos alguns canais de comunicação, nós temos o nosso e-mail, shalomleaminoficial@gmail.com. Nós temos também o nosso canal no YouTube, o canal Shalom Leamin, por onde você pode nos seguir e conhecer um pouco mais sobre o Instituto. Estamos aqui formalizando também o Instituto Shalom Leamin para ensinar a maior parte das pessoas possíveis, ou que queiram nos acompanhar, algumas das teorias e trazer até você as ferramentas mais modernas da pesquisa e do estudo da Bíblia. Queremos que você tenha mais facilidade para fazer uma leitura bíblica e uma interpretação mais adequada do texto bíblico. Por isso, estamos convidando você a participar conosco, a trocar conosco mais informações. Você pode ver as nossas propostas lá no nosso canal, no YouTube, Shalom Leamin. Pode nos escrever pelo e-mail, shalomleaminoficial@gmail.com, fazer suas perguntas, fazer suas propostas, ou até mesmo se dispor a nos ajudar, a criar matérias, assuntos importantes, participar como uma pessoa que possa divulgar o trabalho, uma pessoa que possa nos ajudar trazendo alunos para os cursos. Podemos também, você também pode estar conosco nesse projeto orando e também nos ajudando a buscar as populações distantes de fala portuguesa que estão espalhados aí pelo mundo, que é, por incrível que pareça, um dos idiomas mais falados no mundo hoje. Temos populações na África, na Ásia e temos uma população na China que também fala português. Então, queridos, queremos que esta população seja alcançada com ferramentas que vão ajudá-las a desenvolver suas habilidades no estudo da Bíblia. Você pode nos escrever, você pode agora mesmo participar conosco, enviando suas perguntas. O Marcos estará conosco aqui nos ajudando, a Ana Maria também. Você poderá enviar suas perguntas e nós vamos escrevê-la e vamos aqui tentar trazê-la. Se não pudermos trazer aqui, ou vamos criar matérias para estudar essas questões, ou vamos debatê-las nas próximas lives ou escrever para você. Ok? Acompanhe-nos, muitas novidades virão. Teremos o nosso fórum de discussão de assuntos religiosos, bíblicos. Teremos as nossas lives, teremos as nossas grupos de debates. Pois bem, queridos, agora queremos continuar então com esse tema que estamos debatendo, qual seria a verdadeira religião. Pois bem, com todo este conjunto de fatores que estão na cabeça das pessoas, de toda a humanidade, nós podemos começar a pensar como as religiões surgem. Não podemos dizer estão erradas, essa religião é melhor que aquela, essa religião é diferente daquela. Pode observar, toda religião, todo código religioso que você observa tem alguns elementos comuns. Além daqueles que nós já falamos, da culpa, da vergonha, da busca por respostas, da ética humana, nós também temos outros elementos. Alguns anunciam o amor ao próximo. Não são cristãs, não são bíblicas, são até budistas ou Hare Krishna, por exemplo, sempre falam da necessidade de amar o próximo, de cuidar do próximo, de respeitar a natureza, falam do código ético do relacionamento, por exemplo, na sociedade, do respeito ao casamento dos outros. Como a Bíblia diz, não adulterarás. Ora, se você observar na história da humanidade, você vai perceber que o ser humano tem dentro de si um código religioso que perpassa todas as culturas. Em nenhuma cultura que se descobriu, o adultério é uma possibilidade livre. Obviamente, há muitas tribos, há muitas nações que sempre usaram-se da poligamia, da possibilidade de ter um casamento com várias pessoas, mas para que houvesse a liberdade do ato sexual ou do ato físico, tinha que haver um casamento, ou a sociedade não reconheceria. E pessoas casadas com uma determinada outra pessoa não têm o direito de se relacionar numa liberdade conjugal, como se fosse conjugal, com outras pessoas de fora desse relacionamento. Ninguém se casa para tolerar, aceitar um adultério. Isso não é uma coisa saudável, que as pessoas se conformem sem nenhum sofrimento, não é verdade? Ninguém está preparado para viver uma vida de aceitar o adultério do outro e até mesmo para estar bem diante do próprio adultério. Isso é uma coisa que se faz escondida. Por quê? Porque existe uma ética emocional, existe uma ética
psicológica, existe uma ética no ideal das pessoas que não permite a liberdade neste campo da vida. Precisamos respeitar o relacionamento conjugal dos outros, seja da posse de um homem sobre uma mulher ou de uma mulher sobre um homem. O homem tem direito à sua esposa e a esposa tem direito ao seu marido. E nenhuma outra pessoa fora desse relacionamento tem esse direito sem que se cause algum desequilíbrio na relação dos seres humanos. Então, aí nós já temos um exemplo básico, simples e universal da necessidade do ser humano seguir limites que se manifestaram por toda a religião, por toda a sociedade, por toda a história da humanidade, como um elemento religioso. E as outras questões que estamos aí. Percebam, então, por que a humanidade, por que as religiões em geral têm muitos códigos, têm muitas semelhanças. Todas elas buscam soluções para religar o ser humano a Deus. Todas elas propõem algum tipo de mandamento e algum tipo de ritual. Algum tipo de mandamento que faça uma regência da sociedade e algum tipo de ritual que alcance a bênção do Criador, algum tipo de ritual que coloque o ser humano de volta na ligação com o seu Criador, através de uma ponte, através de um ato que o religue. O princípio fundamental da religião é a religação com o seu Deus, através de atos, rituais, mandamentos, obediências e até sacrifícios e sofrimentos. Ok? Esse é o ponto comum de toda a humanidade no que diz respeito ao desenvolvimento da religião. Por isso, nós podemos encontrar muitos elementos parecidos nas religiões. Agora nós queremos entrar com você na Bíblia e voltar ali um pouquinho na criação do ser humano, conforme a proposta religiosa trazida pelos pensadores da Bíblia, pelos escritores da Bíblia, os profetas, Moisés e todas aquelas pessoas que nós sabemos do Antigo Testamento. Pois bem, queridos, olha que interessante. Quando você começa a estudar mais profundamente o texto de Gênesis, você encontra que Deus criou o ser humano e o colocou no paraíso, num lugar perfeito, num lugar idílico, num lugar sem defeito, sem mancha. Quando Adão surge, ele já surge um ser humano maduro, aí por volta dos 30 anos. Né? E quando é criada a sua esposa, ou a sua mulher, ou a Eva, a mulher, ela também é criada adulta e pronta para as realizações da vida. Ter filhos, cuidar da sociedade. E ali o texto bíblico nos ensina da onde surgiu por uma divindade. Deus criou o ser humano à sua imagem, conforme a sua semelhança. Nesses relatos de Gênesis 1 e 2, nós já encontramos duas versões dos contos antigos da criação da humanidade. Um deles é o conto de uma cultura pastoril, que pastoreava rebanhos e cuidava de gado e ovelhas, que era uma cultura nômade de pastoreio, que viajava com as mudanças da estação, levando o seu gado e seus animais de um lugar para o outro para o pastoreio, para a alimentação do seu gado, do seu rebanho. E também encontramos um outro aspecto da mesma narrativa, embutido na mesma narrativa, de uma civilização ou de uma forma de contar a mesma história da criação humana por um ser divino, por uma tribo de pessoas sedentárias, que estavam localizadas em algum lugar onde plantavam e faziam o cultivo da sua alimentação, ou seja, era uma civilização estabelecida em um só lugar e não migrava, não fazia o nomadismo. Essas duas versões, a versão dos pastores de gado e de ovelhas e a versão de uma cultura agrícola, estão aí fundidas e juntadas no mesmo texto da criação, que é o texto de Gênesis, capítulos 1 e 2. Ok. Obviamente, se você quiser saber mais sobre esses detalhes, você terá que fazer um dos nossos cursos para poder entender mais profundamente estes temas que nós temos aí na escrita da Bíblia. Não seria possível aqui, numa live, entrar tão profundamente assim, ok? Mas o que nós temos no relato de Gênesis, seja ele um relato científico, histórico, aconteceu exatamente assim, ou se você quiser, seja ele um relato
poético, romanceado, ilustrativo, como uma parábola que Jesus contou algumas vezes, pois na Bíblia há o hábito de se contar parábolas, que são histórias para explicar verdades. Gênesis pode ser uma parábola, Gênesis 1 e 2 pode ser uma parábola. Se você observar bem a história da criação e observar bem o comportamento humano adulto que nós vemos Adão e Eva desenvolvendo ali, você vai perceber que você mesmo se encaixaria muito bem naquela história. Muito interessante observar. Olha só. Se olharmos para toda a criação, vamos observar uma diferença. O ser humano é diferente de tudo o mais. É diferente de todos os animais. Sozinho ou em conjunto com outros humanos, ele pode dominar qualquer situação sobre a face da Terra. Ele pode dominar outros animais, ele pode modificar o seu meio, ele pode modificar a natureza, ele pode modificar a história, ele pode destruir e reconstruir, ele pode administrar e produzir melhores resultados. No Gênesis, a proposta bíblica no Gênesis é que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Por isso nós vemos aí, por este caminho nós poderíamos explicar por que da inteligência, por que da fala, da comunicação verbal e não simplesmente por barulhos e sons, como fazem os animais, por que do poder do ser humano de querer construir, fazer, inovar, a curiosidade de buscar novas fronteiras, buscar novos caminhos, transformar a sua natureza, transformar as coisas à sua volta em algo melhor. Nós temos um impulso para isso. Segundo os especialistas, este impulso vem do sopro divino. Farei o ser humano à minha imagem, conforme a minha semelhança. Faremos o ser humano conforme a nossa imagem, conforme a semelhança. E a Bíblia nos ensina que o Criador soprou no ser humano do seu espírito. Aí é que nós encontramos o início da diferenciação entre o que é humano e o que é animal, simplesmente. Todos nós temos em nós uma parte animal, sim. A nossa carne, a nossa pele, nossos tecidos corporais são terra, são como os minerais que estão na terra, como qualquer animal, que morre e volta para o pó. A própria Bíblia diz isso, que o ser humano morre e o seu corpo volta para o pó de onde veio. O pó é a terra, são os minerais, é a argila. O ser humano foi criado deste material como qualquer outro animal que nós encontramos por aí. Mas a partir deste momento que o ser humano terá a nossa imagem e a nossa semelhança, e a Bíblia então anuncia que o Senhor soprou nas suas narinas o fôlego da vida, ou seja, o seu espírito, o ruach, o espírito, nós vemos aí que surgiu uma coisa chamada vaikra. Vaikra no hebraico, que é o desejo. Esse desejo impulsiona o ser humano. O desejo que impulsiona o ser humano vai muito além da simples sobrevivência, da simples rotina de comer, dormir, procriar. O ser humano faz tudo isso com outros elementos mais profundos, mais importantes, mais abrangentes. O ser humano busca procriar, mas ele quer ter poder, ele interfere na sua criação. E a Bíblia explica isso de maneira muito interessante. A Bíblia diz que Deus, ao criar o ser humano, deu a ele o poder de governar toda a terra. E deu a ele a responsabilidade de cuidar, deu a ele a responsabilidade de cultivar. Então observe que nós não recebemos só a capacidade de existir sobre essa terra como se fosse do nada, como se fosse uma coincidência, como se fosse uma coisa ao acaso. Para o contexto bíblico, para o escritor bíblico, explicar este fato da existência humana desta maneira mostra que havia uma noção de que o ser humano é mais que simplesmente uma criatura animal que surgiu ao acaso sobre a Terra e que demandava alguma explicação a mais. Ali ele está contemplando a inteligência humana, ele está contemplando os diferenciais humanos, a produtividade que o ser humano tem, a capacidade de mudar as coisas e de registrar a sua história e se comunicar de maneira diferenciada em relação aos demais seres criados. De fato, queridos, a Bíblia tem razão, o ser humano domina sobre tudo. E talvez o escritor bíblico, observando esta noção, escreveu lá que Deus criou o ser humano e deu a ele a capacidade de governar sobre toda a criação. Deu ao ser humano toda a liberdade. E não é o que nós temos hoje? Todo ser humano tem uma liberdade e busca uma liberdade de ir, de vir, de interferir na história, de buscar outros horizontes, de viajar por outros países, de conhecer outras coisas. Este impulso está no coração humano e a Bíblia está ali nesses textos já
nos explicando. Não é à toa que o ser humano, na sua curiosidade, talvez tenha evoluído como Adão para ir além da ética, além das possibilidades. A Bíblia nos ensina que o ser humano foi criado com toda esta capacidade e com a liberdade de desfrutar de tudo que há sobre a terra, e essa é uma experiência comum a todos nós. Nós realmente nos sentimos à vontade para explorar a terra, para fazer de tudo. E Paulo, olhando esta ideia, nos dá um argumento muito interessante. Ele diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo está ao meu alcance, tudo me é possível, mas não devo fazer todas as coisas. Talvez nós devamos olhar para Adão e Eva deste ponto de vista, já entendendo que a ética, a necessidade de uma ética comportamental, experimental do ser humano já estava em Adão, e Adão resolveu romper com essa ética. Ora, a Bíblia nos explica da seguinte forma: Deus criou o ser humano, colocou do seu espírito, da sua personalidade, da sua capacidade neste ser humano, para dar ao ser humano todos os proveitos possíveis e todos a possibilidade de desfrutar de todas as coisas possíveis, mas colocou um limite. Respeite a ética, respeite o mandamento, respeite este limite. Está simbolizado aí pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Veja como desde o começo nós temos uma consciência. E segundo os escritores bíblicos, essa consciência vem do Criador e surgiu em nós, seres criados, como um limite que não devemos romper. É natural que o ser humano entenda isso. Na opinião bíblica, é natural porque ele já foi criado com esta capacidade de entender as coisas divinas e, em entendendo as coisas divinas, saber que esse limite ético existe, que não deve ser ultrapassado. Senão, ele vai morrer. Quando o ser humano, então, está na Bíblia e Deus diz: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, senão você certamente morrerá. Nós estamos aí achando uma explicação dos autores bíblicos, dos pensadores bíblicos, para a realidade que nós vivemos. A culpa, a vergonha e a sensação de que rompemos um limite ético, ou de que estamos separados. Como que a narrativa de Gênesis explica isso? Explica em Gênesis 3 que ao pecar o ser humano foi excluído do jardim, foi posto fora da presença do Criador. E isso causou todos os outros desequilíbrios que nós encontramos na humanidade e no próprio ser humano. Depois em Gênesis 4 você tem o primeiro homicídio, depois em Gênesis 6 você tem a história de Noé e a destruição de quase toda a habitação dos homens, dos seres humanos sobre a terra. Você tem a história da narrativa da Torre de Babel e do orgulho humano por construir o seu próprio poder, a sua própria influência. Então vejam como esses poucos capítulos da Bíblia, Gênesis 1, 2, 3, e ali mais alguns 5, 6 capítulos para frente, nós temos toda a construção de uma história religiosa, de uma interação entre o divino e o humano, e toda a formatação do fundamento de onde veio a religião. Fomos criados por um Criador superior, diferente de todos os animais, para governar sobre tudo. Isso é verdade, nós governamos mesmo sobre toda a terra, temos a capacidade de destruí-la e até mesmo de reconstruí-la, de melhorá-la, não é? O ser humano tem essa tecnologia, esse know-how, de transformá-la, de tirar muito proveito dela. Nós avançamos, recebemos um espírito de ética, um limite, a consciência de que não devemos agir de determinadas maneiras e quebramos essa fronteira. Simbolicamente, comemos do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e rompemos com o limite da ética que já estava na nossa alma. Paulo escreve em Hebreus que o Senhor colocaria as suas leis nos nossos corações. Ora, queridos, antes de cair, ou antes de pecar, ou antes de errar, queira você como for usar essa expressão, havia em nós um senso de mandamento. Embora tenhamos errado e quebrado este limite, mantivemos dentro de nós a consciência destas coisas, porém sem as forças necessárias para nos mantermos na prática dela. Então vem o mal. O homem sabe o que ele tem que fazer ou deixar de fazer, mas ele não está livre para romper seus impulsos maldosos e acaba sempre fazendo o mal. Isso é talvez um reflexo do erro. Porém, nós temos aqui alguma coisa muito importante para verificar. Adão
vamos usar então como ilustração a narrativa de Adão, seja ela uma narrativa simbólica ou uma história. Adão comete um erro, quebra um limite ético, se vê culpado, ou seja, a Bíblia diz que ele percebe que estava nu, não quer dizer exatamente nu, ninguém passa mal porque fica pelado no seu banheiro ou quando vai tomar banho, não é? Mas esta perceber-se que estava nu é um símbolo, é uma linguagem simbólica. Adão rompe o limite, ele come do fruto da árvore e se percebe nu e se envergonha. Aí nós temos a explicação da culpa, não é? A ética, a culpa e a falta de direção, a falta de respostas. Começa aí a saga do ser humano por entender-se numa nova situação e precisar descobrir como voltar para o paraíso. Então nós entramos no capítulo 3, e Jeová, o Criador, que fez o ser humano e nunca pôs barreiras para as suas liberdades, para o seu bem-estar, permitiu ao ser humano toda a liberdade e a escolha, o que é uma coisa divina, sim ou não? O ser humano tem a escolha, ele tem o direito de escolher, isso é um fator divino, isso nos torna semelhantes ao Criador, não é verdade? Podemos escolher o bem e o mal, o fazer ou não fazer, o ajudar ou não ajudar, o abençoar ou não abençoar. Somos como Deus, temos essa liberdade. E Adão, então, na sua liberdade, escolhe aquilo que não deveria e, por culpa sua mesmo, rompe os limites e se sente, então, ali naquele momento, separado desse Criador e surge aí algum problema cósmico, algum problema no universo, algum desligamento, algo se rompeu. Adão se vê diferente, se envergonha, faz roupas para si e se esconde por entre as árvores do jardim. Então aí a culpa, a ética e a busca de uma solução. A culpa por haver rompido, porque abriram-se os seus olhos e viu que estava nu. A busca por uma solução, a busca por um caminho, faz para si roupas de folhas. E a sensação da ruptura, da necessidade de fazer um caminho de volta. Então surgem a ética, as práticas religiosas, e ele se esconde por entre as árvores do jardim. Estão aí os três símbolos. O símbolo da culpa, o símbolo da dúvida e o símbolo da ética. O símbolo de que o homem fez algo errado e tem consciência disso, o símbolo da perda de ligação e a ruptura com a ética, e o símbolo da necessidade de buscar um caminho, escondendo-se por entre as árvores e vestindo-se de folhas. O capítulo 3 começa a nos mostrar qual seja a solução buscada pelo ser humano. E aí então você já vai ver que simbolicamente, de uma forma romanceada, a Bíblia começa a nos mostrar o que o ser humano faz para alcançar o seu espaço, suas respostas religiosas. Vamos aqui a uma questão importante do Marcos e já retomamos um pouco desse enredo. O homem, o ser humano, pode ser um limitador da ação de Deus na Terra? Sim. Se o ser humano recebeu o governo, Marcos, essa é uma excelente pergunta. Se o ser humano recebeu o governo sobre toda a Terra, o ser humano pode escolher entre o bem e o mal, o que nós já vamos ver agora, desenvolvendo um pouquinho mais a questão da busca religiosa do ser humano. O ser humano pode interferir, até porque ele recebeu a autoridade divina para isso. E a terra, a Bíblia nos diz, o Senhor Criador deu ao ser humano. Os céus são o trono de Deus e a terra ele a deu ao ser humano. Pois bem, nessa mesma pergunta do Marcos, nós já podemos ver que o ser humano começa a tomar as suas próprias ações. Faz roupas para cobrir a sua própria dúvida, soluções para resolver a sua própria dúvida, esconde-se por entre as árvores do jardim, tentando achar uma solução e está ali perdido na sua nova realidade, cheio de dúvidas. Nós vemos que no conto de Gênesis, Deus volta do seu descanso sabático para o jardim e procura o ser humano e não o encontra. Como se Deus pudesse não saber alguma coisa. Isso é muito simbólico, isso é muito importante. Ali nós vemos que Deus não se preocupou em vigiar o ser humano, mas deu ao ser humano a liberdade de escolha. Deus não está marcando as nossas vidas todo o tempo,
com uma lupa, um binóculos, olhando para nós, esperando o que nós fizemos na bola. Ele nos dá a liberdade de escolha. Ele está como que ausente diante da possibilidade de escolha que nós temos. Isso é misericórdia, é graça, isso é favor, isso é bênção, isso é confiança no ser humano que ele criou, não é? Então Deus vem pelo jardim, procura Adão e não o encontra. E pergunta, onde estás? Não ouvindo uma resposta, ele faz uma segunda pergunta. Você comeu do fruto da árvore? Ou seja, você quebrou o limite que eu disse para você que você não deveria quebrar, embora eu não tenha posto uma cerca diante de você? Você rompeu esse limite? Você passou da medida? Obviamente, o ser humano, depois da pressão que ele vai recebendo da vida, ele sabe que ele não tem espaço para fugir de Deus o tempo todo. Então Adão dá uma resposta a Deus. Adão fala, eu comi do fruto da árvore. Ou melhor, Deus pergunta, você comeu? Ou seja, você rompeu? E Adão responde, não, eu não fiz isso, foi a mulher que tu me destes. Olha só, o ser humano acusa a sua mulher. Quando Deus pergunta para Eva a mesma coisa, você comeu do fruto da árvore? Eva acusa a serpente e diz, não, foi a serpente que o Senhor criou. Olha só que coisa interessante. Você já percebeu como nós temos a tendência de não aceitar a nossa responsabilidade? Você já percebeu que quando nós vamos pedir desculpas a alguém, nós mais acusamos aquela pessoa do que realmente pedimos desculpas a ela, na verdade? Você já percebeu que quando alguém fala alguma verdade para nós, a nosso respeito, nós tendamos a fugir, a negar, a evitar e até passamos a odiar essa pessoa que nos está falando uma verdade para nós? Você já percebeu que quando você confronta alguém com uma pregação, com uma palavra, com um texto bíblico, essa pessoa tende a fugir de você e não gostar da sua fala? Você já percebeu como as pessoas não gostam de ir à igreja quando a igreja tem alguém que é forte na fala, que mostra a maldade humana com clareza? Então, queridos, isso nos mostra que depois do erro, uma tendência do ser humano é ocultar-se, é esconder, é negar o mal, é negar a verdade a si mesmo. Esta é uma tendência espiritual que está na alma do ser humano. Todos esses elementos e tendências naturais da culpa, da ética, da fuga, da necessidade de encontrar respostas, do evitar o confronto, do acusar o outro, de culpar outras pessoas ou outras circunstâncias pelo mal que nos assedia, que nos acontece, a tendência do ser humano de fugir da responsabilidade é uma das evidências da universalidade do espírito religioso que paira sobre toda a humanidade. Isso é universal. Todos os seres humanos são assim. Na minha opinião, vou repetir para você, não somos a última bolacha do pacote, não queremos ser, nós só estamos aqui para ajudar você a entender um pouco mais com aquilo que Deus tem nos dado a conhecer. Eu quero dizer para você que esses elementos todos nos fazem perceber que religião é um assunto importante para a humanidade. O ser humano precisa resolver esta questão. Para mim, esta é uma das maiores evidências de que realmente existe o Criador, de que existe uma verdadeira religião, de que existe um caminho. Quando nós continuamos, então, lendo esse texto de Gênesis, que é um relato que serve para todas as pessoas, que está dentro de todos os pensamentos religiosos, quase todas as religiões antigas tinham códigos parecidos nesse sentido, nós começamos a ver como o senso de que Deus existe e que Ele é um só, é comum a todo ser humano. Está dentro de nós, é inerente ao ser humano entender as coisas divinas e buscá-las. Não podemos fugir desta realidade, não podemos dar as costas para esse fato. Nós estamos vendo agora, diante dessa pandemia que está aí pelo mundo, o juízo. Nós estamos vendo aí o ser humano agora percebendo que está nu, não é verdade? Quantas pessoas estão em crise, quantas pessoas estão desesperadas, quantas pessoas agora estão buscando alguma oração, alguma ajuda emocional ou psicológica, estão desesperadas porque o dinheiro que elas tinham não as está livrando do mal, estão desesperadas porque estão precisando de respostas mais claras, a sociedade está em pânico. Isto, queridos, é porque o ser humano está realmente diante de um sentimento de vergonha, de dúvida, de esconder-se por trás das árvores, de querer agora achar que não é bem assim, e aí aparecem os especialistas aí dando explicações superficiais, dizendo vai passar ou não vai passar, ou é isso ou aquilo, e que vamos descobrir uma vacina. Ora, queridos, o ser humano está tentando resolver seus próprios problemas
diante de uma crise que o acusa. Muito bem, Adão fez a mesma coisa. Então veja como nós estamos diante do que é realmente a humanidade na busca da sua resposta com a divindade. Não podemos dar as costas a isso. A partir deste momento, quando o assunto se esclarece, quando Deus então pergunta a Adão, pergunta a Eva o que aconteceu, eles dão aquelas respostas fugitivas, Deus diz a Adão, Adão, por tua causa maldita é toda a terra. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão. A mulher terá dores para dar à luz, e assim por diante. E a partir disso, a Bíblia nos ensina que Deus toma uma providência. Remove as vestes de vegetais, ou seja, o sacrifício feito segundo a cultura daquela população agrária, agrícola, de hortaliças, de verduras. Havia sacrifícios e rituais, existem até hoje sacrifícios e rituais religiosos que usam essas coisas, esses elementos da natureza. Não é? Nós temos até hoje aí algumas religiões aqui no Brasil, afro-brasileiras, praticantes de alguns ritos africanos que usam elementos da natureza, que não sejam animais. Também temos aqueles que usam os animais para sacrifício de sangue, a galinha preta ou em outro aspecto a farofa, que faz parte de alguns rituais, o arroz ou o que quer que seja, a bebida, não é? Olha aí, nós temos até hoje a prática de algumas religiões da antiguidade que usam elementos, ou o sangue animal, ou as coisas da natureza verde, vegetal, para fazer rituais religiosos de sacrifício. Ali, nós vemos o ser humano fazer o seu ritual de folhas de figueira. Adão se cobre com folhas de figueira, tentando ali criar uma religião que solucione o seu problema. E nós vemos o escritor bíblico dizendo que Deus, que Jeová, fez para Adão e Eva roupas de peles de animais para cobrir a sua nudez. Observe bem essas duas linhas de raciocínio que vão num paralelo. Nós temos o ser humano criando a própria religião e fazendo para si roupas de folhas de figueira. E nós temos, por outro lado, segundo a proposta bíblica, que Deus toma uma providência e faz para o ser humano roupas de peles de animal. Remove as vestes de folhas que não podiam resolver a nudez de Adão e coloca no lugar roupas de peles de animal. Ora, para você fazer uma roupa de pele de animal, você tem que sacrificar esse animal, você tem que derramar o seu sangue. E aí então nós vemos na Bíblia o surgimento da religião do sangue, da religião do sacrifício de um animal cujo sangue é derramado para solucionar a nudez humana. Esses dois paralelos são muito importantes. Ali nós vemos a Bíblia trazendo a construção de uma percepção religiosa. A Bíblia construindo também uma religiosidade. A Bíblia construindo também, desde Gênesis capítulo 3, um conceito de religião para ligar, ou para religar este ser humano que havia se perdido, de volta à sua divindade. Nós temos o ser humano tentando cobrir-se com folhas, tentando resolver o seu problema. Simbolicamente isso é uma religião, a religião dos agrários e dos sedentários que plantavam e faziam oferendas das suas plantações. E nós temos a religião do sacrifício de sangue proposta por Jeová, segundo o autor bíblico. Qual dessas duas linhas religiosas solucionou o problema simbolicamente? Obviamente, nós vamos pelo enredo bíblico, entendendo que foi o sacrifício de sangue. O animal sacrificado para cobrir a nudez de Adão. O que nós vemos também aí é que uma coisa é feita pelo ser humano. Uma religiosidade é desenvolvida pelo ser humano. E a outra religiosidade é desenvolvida pelo Criador. O ser humano faz as roupas de peles, as roupas de folhas, mas o Criador, Jeová, faz as roupas de pele de animal que foi sacrificado para a redenção de Adão. Foi um prazer falar com você hoje sobre este tema. Obviamente, você ficou com alguma dúvida ou com alguma questão, ou paramos aqui no ponto mais interessante da conversa, não é verdade? O que é esse desenvolvimento religioso que surge aí com o sacrifício do animal, cuja pele cobre a nudez de Adão?
não perca os próximos capítulos. Estaremos falando mais sobre a verdadeira religião nas próximas lives, quartas-feiras às 18h30 e sábados às 16 horas. Vamos ensinar mais, vamos comunicar mais, vamos ajudar você a entender melhor, agora tentando discernir como se formou a religião bíblica. Ou seja, qual é a proposta bíblica para uma solução da questão religiosa da humanidade. Por que a Bíblia foi escrita? Por que ela foi escrita como foi escrita? Desde quando nós temos o desenvolvimento deste pensamento religioso que chega até os nossos dias, que é o sacrifício do sangue e o sacrifício do Cordeiro, que é Jesus, segundo o Novo Testamento. Como que nós podemos entender que tudo que há neste texto de Gênesis é comum a toda a humanidade? Ora, queridos, vou deixar uma pergunta no ar para você. Será que os registros dos mandamentos bíblicos e das propostas bíblicas já estavam no conhecimento da humanidade antes de Moisés começar a escrever os 10 mandamentos? Será que já havia na humanidade algum registro, alguma anotação, alguma noção dos 10 mandamentos e dessa ética, dessa história de criação e da ética dos limites humanos? Será que Deus já se manifestava na consciência humana antes de Moisés e antes dos mandamentos? Eu convido você a estar conosco, acompanhando as próximas lives, e nós vamos responder a você. Inscreva-se no nosso canal, Shalom Leanim, no YouTube, siga as nossas lives, compartilhe conosco suas opiniões, escreva-nos no e-mail shalomleanimoficial@gmail.com e participe dos nossos fóruns que serão lançados. Também procure nossa ficha de inscrição, preencha o seu cadastro, inscreva-se e torne-se aluno dos nossos cursos, ajudando-nos a financiar cursos para outros povos que não tenham condições de conhecer esses assuntos, a não ser pelo ministério de alguns que vão pregar a palavra. Esteja conosco, foi uma bênção estar com você, foi um prazer, Deus te abençoe. E até quarta-feira.